deputado, eu queria aproveitar que o senhor mencionou essa questão do favoritismo do governador Tarcísio, levantar uma questão com relação à segurança pública, né? O senhor, assim como colegas de partido, tem um discurso bastante duro de enfrentamento ao crime organizado. E nós tivemos, nos últimos meses, enfim, até olhando mais geral, né, para o mandato do Tarcísio, que já está em seu último ano, as principais ações de combate ao primeiro comando da capital no Estado, ao menos as de maior destaque, elas tiveram uma participação muito grande federal, né? Tanto Polícia Federal quanto a Receita Federal, nesses modelos de asfixia financeira das facções. Enquanto isso, nós tivemos 2 casos muito emblemáticos no Estado, que foram as mortes do Vinícius Gritzbach e depois do delegado Rui Ferraz Fontes, que foram, assim, de certa maneira, omissões do próprio Estado, né? E aí eu me refiro não ao Estado, poder no geral, mas governo estadual, né? Polícia Civil, Polícia Militar, com relação à falta de mecanismos de proteção nesse sentido. E aí que tem uma relação com o combate ao crime organizado. Então eu queria ouvir um pouco do senhor, assim, embora a discussão de necessidade de combate ao crime organizado, ela muitas vezes se concentre nas críticas às ações federais, governo federal, o que falta no governo do estado, em São Paulo, onde é o berço do primeiro comando da capital, embora as atividades estejam espalhadas, sejam até transnacionais, para endurecer o combate ao crime organizado? O primeiro ponto que eu preciso colocar é o seguinte: é evidente que a gestão do governo federal é um fracasso, né, no combate ao crime organizado, especialmente os faccionados, as grandes facções do país. Não à toa, pela primeira vez, a gente teve uma fuga na história do país de um presídio federal, né? E a desculpa, eu nunca me canso de falar isso, a desculpa do ministro Lewandowski é de que era carnaval e o pessoal estava relaxado, fecha aspas. Então, assim, é uma desculpa absurda. E outro ponto, né? Não há como você fazer o enfrentamento ao crime organizado só com as forças estaduais, né? Isso aí e não é nenhuma benevolência do governo federal, né, você utilizar a Receita Federal ou a Polícia Federal nos estados. Aliás, nem deve haver intervenção ou interferência do governo federal em atividades. Olha, se eu sou um promotor de justiça aqui no estado, e eu digo, olha, Receita, para fazer o enfrentamento dessa facção, preciso da sua ajuda aqui para uma quebra, né? Polícia Federal, para desarticular essa operação aqui, eu vou precisar da sua ajuda. Isso, num sistema saudável, eventualmente nem passaria pelo governo federal, seria as instituições conversando. Só o fato da gente discutir aqui, e você me colocou a sua pergunta, porque isso acontece na realidade, de ter que precisar de vontade política do governo federal para ter parceria da Receita com a Polícia Federal, já tá errado, né? Agora, que o Tarcísio decepcionou muito na segurança pública, eu não tenho a menor dúvida, tá? Porque, primeiro ponto, o Tarcísio prometeu, né, e a gestão da fazenda do Tarcísio não liberou os reajustes prometidos para o estado de São Paulo, né? E hoje, até me posicionei contra, né? Essa semana, a gente até votou aumento de salário de até 95% para a Polícia Militar do Distrito Federal, que já que tem o maior salário do país. Pago com um fundo constitucional que, em sua maioria, né, ele vem da Receita Corrente Líquida da União, que, em sua maioria, vem do estado de São Paulo. Então, a polícia do estado de São Paulo trabalha, paga imposto e tem um salário menor do que aqueles que são financiados com seu imposto. Isso é uma bizarrice, né? E eu acho que uma das principais lutas de um governador do estado de São Paulo, que eu nunca vi nenhum fazer, é justamente revisar o Pacto Federativo. É justamente chegar para a União e falar, gente, não tem como, né? Não tem como eu mandar tanto dinheiro, já faz assim mais de 100 anos que São Paulo manda dinheiro para a União, que a União distribui para os estados mais pobres, dizendo que os estados mais pobres vão se desenvolver. Em 100 anos, os estados pobres continuam pobres e São Paulo continua sendo São Paulo, né? Com todos os seus problemas, que também é outro ponto, né? Quando falam que São Paulo é um estado rico comparado com o resto do país, né? Mas São Paulo está longe de ter índices dos países mais desenvolvidos do mundo, né? São Paulo tem um potencial muito maior a ser explorado. Então, primeiro, um descumprimento de promessa, né? Com as polícias estaduais, né? Polícia Científica, Polícia Civil, a Polícia Militar, ao mesmo tempo em que ele não dá licença, ele não dá liberdade, ele não dá permissão para fazer operações mais duras contra o crime organizado, que eu sei, por conversar com praças e oficiais da Polícia Militar, que a Polícia Militar quer fazer. Que a Polícia Militar quer garantir que nenhum território do país esteja sob controle do crime organizado.
E o Tarcísio, com medo de apanhar de imprensa, de apanhar de ONG de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não dá autorização para a tropa fazer o seu trabalho. Então, a falta de valorização, a falta de equipamentos e a falta de permissão para que ela faça o seu trabalho, eu acho que é uma deficiência fundamental do governo Tarcísio nesse enfrentamento. E nesse sentido, quando eu falo de estrutura, eu não estou só falando do crime organizado de canhão na cinta, eu estou falando de Faria Lima também. Né? A gente tem a REAG, por exemplo, que foi muito conhecida por causa das transações ali envolvendo o primeiro comando da capital. Tem muito fundo que, assim, todo o mercado diz que tem envolvimento com o crime organizado. As autoridades sabem. E o governador não vai para cima? Sim, e isso para mim é uma deficiência grave no enfrentamento do crime organizado. Perfeito, deputado. Recentemente nós tivemos, ainda nessa discussão da segurança pública, a aprovação do PL antifacção, e nós temos alguns outros projetos que foram, inclusive do senhor, aprovado de endurecimento de pena para os crimes mais comuns, que mais assolam, né, os brasileiros, latrocínio, roubo, furto, enfim. Eu queria te ouvir sobre isso. Para a gente elevar essa discussão e efetivamente conseguir melhorar a segurança pública, o combate à violência no país, o ponto principal deve ser a alteração de Código Penal, endurecimento de penas. O senhor avalia que esse é o principal caminho? É o principal ponto. Por quê? E aqui eu vou te colocar uma coisa que é bizarra, né? Todo mundo sabe que todo mundo, enfim, que trabalha em segurança pública, que trabalha nesse sistema, nessa pauta, sabe que boa parte dos criminosos presos são reincidentes, né? É gente que profissionalmente pratica o crime, é preso e é solto e continua praticando. Daí a necessidade de a gente acabar com esse enxuga-gelo da polícia, porque tem 2 projetos. Você falou do meu projeto que foi aprovado de aumento de penas de furto, roubo e receptação, que já tá para sanção do presidente. Eu tô curioso para saber como é que o Lula vai agir, porque no PL antifacção já me assustou ele ter sancionado. Porque, assim, são medidas, principalmente em relação à ocupação territorial, muito duras que o PT sempre foi contra. Aí, chegou no ano de eleição, estão vendo que segurança pública é a principal pauta, de repente tá lá, Lula contra o crime organizado. Ele que sempre, tem um famoso discurso dele de que foi só pra comprar uma cervejinha e tal, de repente é o PL antifacção, e não foi com a redação do governo, foi com a redação do Derrite. Não foi com a redação que o governo queria, e aí o Lula sanciona, isso já causa estranheza. E aí tem essa questão do aumento de pena, porque o criminoso, ele é pego. A gente sabe que ele vai continuar cometendo crimes porque ele já foi pego várias vezes. Então, vamos manter ele na prisão. Isso é questão de aumento de pena. A outra questão é desse prende e solta, do sujeito não ficar preso preventivamente, dele ficar na liberdade condicional. Aí, mesmo ele tendo 20 passagens pela polícia, como ele não tem uma condenação transitada e julgado, ele vai sendo solto, mesmo sendo pego em flagrante. Não há dúvida de que foi ele, de que houve crime, de que foi ele que cometeu o crime. Materialidade e autoria. Aí eu aprovei um outro projeto que ainda está para ser deliberado no Senado, que é a prisão preventiva obrigatória para o criminoso cometendo crime grave, né? Um crime hediondo, feminicídio, homicídio, latrocínio, mesmo roubo, que não é hediondo, mas a gente incluiu também no rol da prisão preventiva obrigatória. E tá parado no Senado há um tempão, né? Só esse de furto, roubo e receptação, eu fiquei literalmente 1 ano, todas as semanas, indo pro Senado, enchendo o saco para votar, né? O presidente Davi Alcolumbre até falou de forma irônica quando pautou, né? Graças à persistência, resiliência e tal, na prática ele tava fazendo um desabafo, que não aguentava mais eu enchendo o saco lá. Então, são medidas fundamentais, porque existe hoje um trabalho efetivo, principalmente em prisões em flagrante da Polícia Militar, que é jogado no lixo porque o sujeito é solto, por causa dos nossos benefícios processuais e por causa das... E eu nem digo que as nossas penas são baixas, mas elas se tornam baixas na prática por causa dos benefícios processuais, da progressão da conversão em pena restritiva de direitos, por aí vai. Perfeito, deputado. Essa questão da insegurança, né, o sentimento generalizado de insegurança. Outro ponto, a falta de perspectiva econômica. São algumas questões que estão em discussão. Em um número que a gente vê muito, eu vou citar o número da Atlas Intel, mas outros institutos de pesquisa também mostraram isso, que os brasileiros de 16 a 24 anos são aqueles que têm a maior intenção de ou não votar, ou votar nulo ou branco para presidente em 2026. E isso, o mapeamento foi feito para presidente, mas isso se estende a outras discussões também. É uma descrença com a política e com perspectiva de futuro mesmo.
Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, deputado. Assim, para além de Renan Santos, ou Flávio Bolsonaro, ou Luiz Inácio Lula da Silva, fato é que há uma crise de representatividade e um sentimento de falta de perspectiva mesmo nessa geração de brasileiros de 16 a 24 anos, nesses brasileiros que estão agora iniciando o mercado de trabalho, a sua área de formação, enfim. Como é possível construir pela política uma perspectiva para esse setor, essa faixa etária dos brasileiros? Eu acho que a gente está sendo muito competente em construir representatividade porque, assim, não é muito difícil para a gente representar as gerações mais novas, porque nós somos uma geração mais nova, né? Não à toa, o Renan foi o candidato que mais cresceu, né? Entre quem tem 16 e 24 anos de idade. Porque nós sabemos o que nós queremos, o que a nossa geração quer, né? E o Renan só não tem mais intenção de voto entre os jovens porque ele não é tão conhecido. Mas o próprio Palácio do Planalto, a campanha do Lula, está preocupada porque o Lula foi aquele que mais caiu entre os mais jovens e o Renan foi aquele que mais subiu. Então, pela primeira vez, por causa dessa última pesquisa que colocou o Renan com 5%, o Lula está se preocupando, falando, pô, mas o que é isso aí que está corroendo, né, o apoio na juventude? E outra coisa, você colocou dos nulos e brancos, eu não tenho a menor dúvida de que eles vão reduzir radicalmente em prol da candidatura do Renan, uma vez que eles conheçam. Porque o Renan, ele é o quadro menos conhecido de todos nós do MBL, dos quadros nacionais, né? Ele é menos conhecido que eu, que a Amanda, que o Guto, né? Então, é a primeira eleição que ele disputa. Então, e no final do ano, né, ele será o mais conhecido de todos nós, de longe. Ele será a nossa maior liderança em tamanho, em conhecimento, né, em engajamento de todos nós. Então, a nossa perspectiva é muito boa porque o índice de conhece e vota do Renan é muito alto, né? Então, poucas pessoas conhecem, mas as poucas que conhecem votam, maioria esmagadora. E entre quem tem 16 e 24, dos homens que têm entre 16 e 24, 25% votam no Renan. Então, 1 a cada 4 jovens homens de 16 a 24 votam no Renan. Isso com o Renan sendo um desconhecido ainda nas eleições. Então, nós representamos essa geração com muita competência, porque nós somos dessa geração, porque nós sabemos o que nós queremos e porque a gente se prepara e a gente leva a política como uma missão, né? Sem querer fazer um trocadilho aqui com o nome do partido, mas como um sacerdócio, como um fardo e não um privilégio para a gente se locupletar do poder. Perfeito. E um dos pontos para isso, deputado, é admitir que houve... Essa é uma discussão que você e outros integrantes do partido têm travado há um tempo e eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Um dos pontos para representar essa geração que se sente pouco representada é admitir algumas falhas desse sistema, e aí eu quero chegar efetivamente na questão. O Pacto da Constituição de 88, que é o que tem norteado a política até aqui, não só em preceitos, mas em nomes mesmo, né? Os candidatos que estão aí, os políticos principais que estão aí, já estavam lá quando esse pacto foi firmado. Esse pacto falhou, ele já é possível reconhecer isso na avaliação? Ele nasceu morto já. A Constituição de 88, ela já foi mal desenhada, não é nem que ela representava o espírito do tempo e funcionava à época, ela já não funcionava à época, né? Há pelo menos 40 anos, o Brasil é um fracasso com raríssimas exceções, todas as áreas, né? A gente apanha no atendimento à saúde, principalmente na saúde primária, média alta complexidade até, pelo menos o Sistema Único de Saúde em São Paulo, média alta complexidade, funciona relativamente bem. Com uma fila grande por causa do fracasso do atendimento básico, né, primário, principalmente em relação às prefeituras. Mas em saúde, assim, os nossos índices são péssimos e tiveram uma evolução muito medíocre em relação a outros países em desenvolvimento. Educação nem se fala. Educação, eu fico especialmente triste porque eu conheço mais profundamente, porque fui presidente da comissão, de ver, assim, nos últimos 40 anos, é difícil encontrar algum país no mesmo status do Brasil, emergente, que tenha ficado tão estagnado quanto a gente, né? A gente, um exemplo que eu dou sempre, né, é que a gente pega a nota de um aluno mais pobre do Vietnã, é muito próxima a nota dele do aluno mais rico do Brasil, de matemática, um miserável, né? De um professor que ganha, num país em que o professor ganha metade do que ganha no Brasil, em que tem escolas com metade do financiamento do Brasil e que tem pessoas 2 vezes mais pobres do que o Brasil, consegue ter uma nota matemática praticamente igual à nossa. Infraestrutura nem se fala, né? A gente parte dessa
Não dá pra gente jogar tudo nas costas dele, porque faz muito tempo. Mas o Juscelino Kubitschek prestou um desserviço ao país, apostando principalmente nas rodovias e basicamente ignorando completamente o nosso sistema ferroviário. A gente tem um sistema de aeroportos e de portos, mais de portos até do que de aeroportos, absolutamente retrógrado, ineficiente, filas enormes de caminhões, um negócio assim, quase que medieval, como se fossem carroças esperando para despachar suas mercadorias. Rodovias de péssima qualidade, as de qualidade que tem são financiadas, né, dentre outros tributos, pelo IPVA, que inclusive tem uma PEC agora para reduzir para no máximo 1% do valor venal do carro. Então, você paga o IPVA caro e para ter uma rodovia decente, você ainda precisa pagar o pedágio. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a Constituição fracassou e nós precisamos de uma nova Constituição. Só o nosso partido tem defendido esse debate e esse é um debate fundamental. Né? Porque sem uma nova Constituição, a gente não se transforma num país sério. A gente pode começar a entrar no rumo de país sério, mas se tornar um dos países mais importantes do mundo, com essa Constituição, não. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.